Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniela, sou especialista em programação neurolinguística e hipnóloga. E eu tô aqui para conversar com vocês um assunto assim que eu já estava pensando em meditação. Acredito que muitos de vocês não sabem que eu medito. Caso você não saiba, você pode ver em alguns vídeos aqui no meu canal que eu comento sobre isso. E aí hoje eu estava meditando, pensando em diversos assuntos para colocar aqui no canal. Aí, após minha meditação, tava tomando meu café e anotando alguns assuntos, alguns temas para os vídeos. Aí eu abro o Google e aí me aparece isso aqui. Aí comecei a rir, assim, que é isso, né? Namorar uma IA, né? Ter um relacionamento com um bot, com a inteligência artificial, né? Me deu nervoso, eu falei assim, ainda mais, né? Por que o Google tá me botando esse troço? Aí, ok, peguei, fechei, abri o YouTube e me apareceu o vídeo que eu tô colocando aqui da Gabi. Eu já vi uns outros vídeos dela e eu cheguei no canal da Gabi pelo um vídeo que ela conta sobre vício de pornografia. E eu vou abordar isso no vídeo, né, sobre a pornografia feminina e sobre essa história aí do relacionamento com os bots. E como tudo isso é muito louco. E como está acontecendo esse fenômeno. Bom, primeira coisa, ontem eu coloquei um vídeo, minha gata miando, coloquei um vídeo sobre toda a influência que nós sofremos e que atrapalha os nossos relacionamentos afetivos, né? A história da Imperatriz Sissi, da Princesa Encantada, do Príncipe, depois das influências de Hollywood, das novelas, dos doramas, dos K-dramas e da internet. Aí, bum, veio isso. Aí, assim, como que começou o problema aí do vício do pornô? Antes as pessoas tinham menos acesso à pornografia, né? Por exemplo, os homens, eles compravam revistas femininas, né? Masculinas, aliás, né? Masculinas, aí ficavam lá olhando escondido, era um negócio meio, né? Que ia, né? De um para o outro, depois eles começaram a passar por e-mail as revistas. Eu sei disso porque o meu ex-marido, ele tinha um grupo num e-mail, eles mandavam os amigos, né? Uns para os outros, um monte de coisa. E eu sabia, e era normal. Depois, isso daí virou uma coisa de um maior acesso, de um acesso muito mais fácil, né? Você pega o telefone, você abre e aí tem de tudo que há. Inclusive crianças, jovens, adolescentes abrem o celular e têm acesso à pornografia muito facilmente. E isso está trazendo um vício. Só que é muito dito sobre esse vício mais para homens e não se comenta com relação às mulheres. E a Gabi teve a coragem de falar sobre a relação dela com o vício de pornografia. E é uma coisa muito velada, né? E é muito velada também a questão da mulher ter as suas frustrações com relação aos homens. E eu achei assim muito interessante que eu tava assistindo, se não me engano, foi ano passado, ano retrasado, agora eu não me lembro, uma série da Netflix que se chama Sex Life. Inclusive, ela ficou muito tempo naquele top 10 da Netflix. E eu acredito que o grande público dessa série foi feminino. E qual é a história dessa série, caso você não tenha assistido, né? Assim, se caso você não assistiu, assista, mesmo se você for um cara, que é interessante. No Fringir dos Ovos, resumindo, é uma mulher que é casada e ela tá frustrada com a sua vida de casada e ela começa a escrever um diário se lembrando das suas aventuras quando ela era solteira, de tudo que ela fazia, e do ex-namorado que ela gostava muito, que ela tinha muita satisfação e tudo mais. E aí o marido encontra o tal do diário e começa tudo. E segue.
assiste que vale a pena. E é uma coisa assim que chamou muita atenção e muitas mulheres assistiram e deu um ibope muito grande pra Netflix. Vou colocar aqui uma foto da série, tá? E eu vejo assim que tem sim uma grande satisfação, inclusive por isso que eu acho que essa série trouxe bastante engajamento, porque muitas mulheres devem ter se identificado com a personagem principal, né? E eu também já estudei muito sobre vícios porque faz parte do meu trabalho, porque a hipnose ela trabalha vícios. Vícios de tudo quanto há, vícios de álcool, vícios de cigarro. Há vícios que são mais difíceis de ser tratados e há vícios que são mais fáceis, né? Um dos mais difíceis é o álcool, pornografia é muito difícil e há vídeos sobre vícios de pornografia. Vou colocar um vídeo específico sobre isso do Alberto Delisola, do canal Como a Mente Funciona. Ele fala disso com muita propriedade e é bastante interessante. Mas falando assim de uma forma bastante geral para você entender. O que acontece? A pessoa está tendo bastante acesso ali à pornografia na internet, as mulheres inclusive, e aí começa a assistir a esses vídeos, coisas que não são feitas de forma comum, inclusive outra coisa que acontece, né? As pessoas elas veem vídeos que há mostrando muito a frustração de mulheres com homens dentro de seus relacionamentos. Aparecem, inclusive, atualmente homens com raiva de mulher. Enfim, tudo isso gera uma coisa das mulheres estarem querendo evitar a relação com homens. Então, vem esse vício, começa esse consumo desse conteúdo. Então, começa esse consumo, aí quando a mulher vai se relacionar com o cara, não é a mesma coisa que assistir os vídeos ali, consumir esse material, e aí existe a questão ali de assistir, ter uma maior recompensa, assiste, tem recompensa, aí vai criando vício, e aí quando vai se relacionar com uma outra pessoa de uma forma normal, não é a mesma coisa que assistir os vídeos, ali ter o consumo desse material aí pornográfico. Então, bastante complicado. Outra coisa também que acontece muito é a indústria que envolve tudo isso, né? Dos brinquedinhos, vamos assim dizer. Então, eu vejo muito que há um estímulo muito grande, inclusive para mulheres, de influenciadoras, atrizes, de falarem, olha, tô comprando brinquedinhos, é muito legal, dei para minha filha e tal. E isso também influencia muito mulheres a consumirem isso. Então, assim, há formas saudáveis, sim, né, do consumo disso para a ginástica do assoalho pélvico. Inclusive, eu fiz uma vez, há uns anos atrás, uma live, tem aqui no meu canal, com uma pessoa que trabalha com isso, e ela fala de uma outra forma com relação a brinquedinhos. Mas também tem uma outra forma de se tratar dos brinquedinhos, falando, olha, homem não presta, mais legal brinquedinho. Então, assim, tem que se tomar cuidado com como se fala sobre isso, né? Então, muito complicado. Vou colocar também esse vídeo que tá aqui no meu canal para você assistir. Vou deixar o do Alberto sobre vícios, deixar o da Gabi, que é muito legal, os dois. O que ela também tá falando dessa inteligência artificial, dessas brincadeiras aí das mulheres conversando e tudo mais. É muito maluco, imagina conversar e montar um avatar de um homem para se relacionar. E também tem uma outra coisa que eu vi tão maluca, foi um vídeo do Maurício Meirelles no Achismos, que ele recebeu uma mulher que ela é a maior, ela é a dona da maior rede de lojas de brinquedinhos do Brasil. E ela mostra uma boneca que
faz tudo, inclusive a boneca, ela tem uma pele que ela fica com calor de uma pele humana. Parece que a textura da pele é semelhante à pele humana. Vai vendo. Vou deixar esse vídeo também aqui na descrição para você ver. E é muito doido. E quando a mulher tava mostrando essa boneca, eu não lembro agora o nome da boneca, mas você vê no vídeo aí. Eu pensei assim, né? Cadê o Bob? Mas veio assim, automático na minha mente, gente. O Bob seria o brinquedinho, né? O boneco da mulher. E aí, por que eu pensei Bob, né? Bob foi o primeiro namorado da Barbie antes de ser Ken, né? E antes do Ken era o Falcon na minha época, tá? Que era o namorado da Suzy, tenho 47 anos. Enfim, voltando. Muito complexo, muito complexo. Mas assim, imagina as pessoas estarem se relacionando com avatar e colocando seus desejos ou fotos. Que coisa mais perigosa. E tá acontecendo por toda essa insatisfação. Teve um vídeo que eu vi desses homens que têm raiva. E eu acho que eles são dodóis, né? E aí ele tava falando sobre a vantagem que ele achava de se relacionar com mulheres do OnlyFans, assistir OnlyFans ou se relacionar com mulheres do job. E eu acho isso muito triste, porque as mulheres do job, elas não têm uma vida fácil, nem as do OnlyFans, né? Incitar isso, né? Eu acho que a nossa sociedade tá bem dodói. E como eu disse ontem no outro vídeo, existem homens bons, mulheres boas, e nós estamos nos enganando, colocando um véu nos nossos olhos, né? Olhando coisas que a internet tá fazendo assim, ó, vuf, né, pra gente. E nós temos que tomar muito cuidado com o que nós consumimos, com o que nós assistimos, para inclusive não criar esses vícios, né? Enxergar que às vezes há decepções amorosas, mas nós temos que aprender com isso e não ir para vícios e, na verdade, criar uma resiliência e não ir para o isolamento e falar, não, eu não quero mais, né? Tem que ir para uma outra coisa, nós temos que, assim, curar nós mesmos e ter uma coisa saudável, caminharmos para nossa própria natureza. Qual que é a nossa própria natureza? É relacionarmos com outros seres humanos e não esse isolamento coletivo e ficarmos apenas, né, nas redes sociais e com a web e nos tratarmos dessa forma, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que lhe traga reflexões. Até o próximo vídeo e nos vemos. Até mais.